estar aqui, você também conseguiu acordar e se colocar à disposição do mestre. Vamos orar, então? Vamos orar. Eu vou fazer a primeira oração e você, por gentileza, faça a segunda. Tá ok. Eu tô com eu não estou em casa hoje e aí tem uma criaturinha aqui que resolveu me fazer companhia e ele é minúsculo e morde meu pé e quer fazer uma coisa e outra, mas que o Espírito Santo me ajude a orar. Vou ter que me ajoelhar aqui num lugar mais suspenso. Tá bom, Então vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, Paizinho Todo-Poderoso, na tua presença nos encontramos, Senhor. E por tua graça e misericórdia nos reunimos para te louvar e para bendizer o teu nome. Estamos separados pela geografia do planeta, mas unidos pelo teu santo e bom Espírito, porque cremos que o Senhor está conosco na sua onipresença, uma singularidade que só pertence ao Senhor. Obrigada, Deus bendito. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por estar com o irmão Joseph e com cada um dos nossos irmãos que se encontram aqui nesta manhã. Eu poderia citar o nome de cada um, Paizinho. Estamos em mais de 20 pessoas, eu creio. E eu acredito que o Senhor está a falar com mais pessoas para chegar até este lugar, ainda que de forma virtual. Mas talvez esteja resistindo à voz do Senhor. Por favor, Pai, insista. Insista com cada um. Desde a letra A até a letra Z dos meus amigos. Desde o norte ao sul do planeta. Por favor, Senhor. Não permita que aqueles que o Senhor encontrou e que o Senhor chamou para ouvir a mensagem que o Senhor tem a nos dizer hoje, fique sem ouvi-la por resistência no coração. Não permita, Pai, por favor, que eles endureçam o coração, que eles possam ouvir a sua voz e como Samuel, dizer o teu servo ouve, dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor. É isso que eu quero dizer ao Senhor nesta manhã. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que o Senhor possa mais uma vez tomar o teu servo em tuas mãos. Que o Senhor possa continuar falando com ele. E tudo que ele já ouviu, tudo que ele já compreendeu e que ele vai transmitir a nós nesse momento, também possa ser compreendido por mim e por cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Perdoe os nossos pecados, nos dê uma programação na tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, podemos começar? Ou fazer a segunda oração? Fique à vontade. Pode começar. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Então, gente, só me apresentar aqui rapidão. Eu me chamo Joseph, né? Sou natural do Pará, mas ultimamente estou aqui no INSERT, aqui no Espírito Santo, né? Sou obreiro aqui. E hoje, né, esse convite tão especial da irmã Cristine com a irmã Heloísa, né? Eu hoje, pela graça de Deus, irei compartilhar aquilo, né, que Deus ultimamente tem me ensinado, né? Então, é um privilégio muito grande. E a história dessa manhã, eu queria que todos nós abríssemos na nossa Bíblia, é uma história bem conhecida, mas que algumas lições o Senhor pôde estar me ensinando, né? É da parábola da mulher adúltera, né? Que está lá em João, capítulo 8. Quem puder abrir essas Bíblias lá, nós vemos detalhes bem interessantes. Diz assim, né? Capítulo 8,
versículo do 1 em diante. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né? E pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele. E, assentando-se, o ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? E isto eles diziam, tentando para poder ter do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando-se, disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escreveu no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vê ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. O interessante, quando alguns pontos, né, aqui nesse texto aqui, um ponto que me chamou bastante atenção foi na questão do dedo de Deus. Não sei se você prestou no versículo 6, aí vem falando aí, né, sobre o dedo de Deus. E quando nós vamos para a Bíblia, né, a gente vemos o que significa o dedo de Deus, né? No livro de Daniel, por exemplo, com o rei Belzazar, ali foi um sinal de condenação, de juízo, né? Com os magos de Faraó também, de acordo com Gênesis 8:19, foi uma cena de juízo ali também. E com a mulher adúltera, né? Só que, meditando nesse texto novamente, Deus pôde me impressionar de que quando ele escreve no dedo com sinal de condenação de juízo, nós também vemos a misericórdia de Deus e a libertação de Deus, né? Porque nesse momento aqui, Jesus falou que enquanto ele estava escrevendo, acho que é no Desejar das Nações, se me fala a memória que fala isso, que enquanto Jesus escrevia ali, na verdade, Jesus estava apontando os próprios pecados daqueles acusadores deles, né? Daqueles acusadores daquela mulher adulta. E o interessante, gente, que aqui vem falando aqui que eles, na consciência deles, Jesus não falou os pecados deles, mas Jesus simplesmente apontou, né, fez eles raciocinarem o que era o pecado deles, né? E nós podemos muitas vezes, né, ser condenado. Uma pessoa pode muito bem hoje chegar em nós e, sabe, apontar os nossos erros, apontar os nossos pecados, como também ela simplesmente pode dizer, né, algo que faz nos lembrar do nosso Deus. Mas, assim como nesse texto, em meio àquela acusação, em meio àquela cena de juízo, em meio àquele povo querendo a condenação daquela mulher, né, podemos aprender também que, em meio àquele juízo, Deus também deu perdão para aquela mulher. Deu a libertação, né? Deu ali a libertação da escravidão do pecado. E quando nós vamos para Romanos 5:10, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 5:10. Romanos 5:10 fala o seguinte: porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais tendo sido reconciliados, serão salvos pela sua vida. Cristo, ele não simplesmente vem nos dar, né? Nós podemos ver aqui que Deus, ele não vem simplesmente mostrar o meu pecado, mas também ele vem me libertar do meu pecado. Eu não consegui encontrar aqui o livro o maior discurso de Cristo. Quem puder me ajudar aí, no livro o maior discurso de Cristo, na página 114, né? Vem trazendo um texto que eu queria compartilhar com vocês. Quem puder me ajudar aí, ou puder ler no computador, se tiver esse livro disponível, o maior discurso de Cristo, na página 114. Queria ler esse texto com vocês, que vê como que Deus, ele nos traz, né, a libertação. Ele nos traz o poder. Alguém conseguiu encontrar ele? Aurenice, você consegue ler do computador, amiga, que eu estou no celular? Estou procurando aqui. Tá. O maior discurso de Cristo. A gente pode ver assim como Deus, ele, sabe, vai nos conduzindo. Eu não sei quantos de vocês já leram ou têm em casa um livro do pastor Cole Stand com o pastor Russell Stand, que fala que é a solução de Deus, né, para a culpa, a depressão e a ansiedade, se não me falha a memória. Esse livro, gente, nós estamos lendo aqui na escola, e eu faço um apelo para vocês. É um livro muito bom, que, sabe, vem trazendo... irmã, é a página 114. Vê se pelo aplicativo é nessa página aí. Ô, Joseph, normal, você sabe qual é o capítulo? Que eu estou com um livro aqui, mas no meu não tem página 114. Qual é o capítulo? No meu também não tem a página de 14, não. 114 não tem? Pois então eu vou estar pegando bem aqui, com licença, que eu vou no aplicativo aqui, fica... Deixa eu então só compartilhar com vocês aqui. Aqui não é no capítulo mesmo, não. Aqui tem perdoar-nos os nossos pecados. Começa assim o subtítulo. Mas eu vou estar lendo aqui pelo aplicativo. Fala o seguinte: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Davi tinha a verdadeira concepção do perdão ao orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Nesse momento, a gente pode ver que Deus, ele não simplesmente, né, nos dá o perdão, como ele fez com essa mulher adulta, mas também o libertou dos seus pecados. Porque quando nós vamos na Bíblia, nós não vemos mais essa mulher no seu ato de adultério, né? Pelo contrário, nós vemos, né, no decorrer da história, a transformação dessa mulher. E, gente, se Deus transformou, se Deus libertou essa mulher dos seus pecados, o que não pode fazer comigo e com você também? Nos libertar das nossas faltas, nos libertar, né, do nosso próprio eu. E somente quem recebe, gente, o perdão de Deus, já vem com um pacote completo, vamos dizer assim. Porque já vem com a misericórdia de Deus, já vem com a libertação de Deus, e já vem com um dom precioso, o poder de Deus para nos ajudar, para nos transformar, né, e não deixar nós praticarmos aquele mesmo ato. E no livro Caminho a Cristo, fala o seguinte, no capítulo 5, né, o desejo de ser bom. Ele fala o seguinte:
por meio do correto exercício da vontade. Uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a sua vontade a Cristo, você se une com um poder que está acima de todos os outros. Obterá a força do alto para permanecer firme. E pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver a nova vida, a vida de fé. E, gente, esse texto é maravilhoso porque Cristo ele não dá somente o perdão, mas ele também nos dá o poder para ter uma nova vida, para ter um novo caminho. E é isso que Deus ele quer fazer por nós. Quando Cristo morreu, né? Acho bem interessante, quando Cristo morreu, ele sempre nos deu essa esperança de podermos estarmos com ele, né? De podermos andar com ele intimamente. E se a gente olharmos na história, né? Nós olharmos no decorrer de todas as histórias, principalmente quando Cristo, né, o nosso Salvador, veio aqui, ele deixou dois algo bem especial, né? Que foi a sua justiça, que foi a entrega, né, a reconciliação dele por nós. Nós podemos ver que a justiça dele que ele nos dá é algo que ele pode fazer por nós, né? O que ele quer fazer para nós também. Porque quando ele fala assim, olha, vai e não peques mais, quando ele falou isso para aquela mulher, né? Ele falou assim, filho, teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Deus estava falando assim, olha, agora você é justo. É isso que quando nós recebemos o perdão de Deus, independentemente do que nós tenha feito, Deus ele nos faz isso por nós. Deus, quando ele morreu por nós sem merecer, Cristo ele nos aceitou nele, né? Ele se fez o nosso cordeiro em meio àquela cruz, né? E por isso que ele fala para nós, né, ir pela fé, confiando nele, né? E no resumo disso, nós podemos ver o perdão de Deus. Só que se Deus parasse por aí, gente, nós ficaríamos, vamos dizer assim, sem esperança. A esperança, vamos dizer, não ficaria o pacote não ficaria completo, vamos dizer melhor assim, né? Porque Deus ele vai além. Ele vai além. Ele pega assim, filho, agora eu quero colocar em você o meu caráter, né? Agora que Cristo ele vai trabalhar em nós. Cristo ele vai nos fazer justo, né? Agora ele vai mediar diante do Pai para nos declarar pessoas justas constantemente quando nós estamos permanecendo dele. Porque ele é o nosso sacerdote que está lá no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. E pela santificação, né, pela fé dele, ou pela entrega da nossa vontade a dele, constantemente permanecendo nele, nós somos santificados pela fé. Fé é essa, só quem está buscando, né, na palavra dele, na meditação, na oração, que vai ser transformados, né? Hoje em dia, nós como adventistas do sétimo dia, nós temos esse privilégio, né, de ter essa mensagem de um Salvador que pode não só me libertar dos meus pecados, libertar do meu defeito de caráter, mas ele pode me dar o poder para não praticar aquilo. Por exemplo, ontem, né, aqui no sítio, eu acabei passando por uma experiência. Nossa, rapaz, eu li assim, Senhor, me ajuda, né? Como eu faço parte daqui da equipe, né, da comissão aqui, da liderança daqui, né? Então, eu fico como um dos preceptores, né? Monitores daqui com os alunos. Então, em minhas atividades, né, acabo sendo responsável por poder cuidar dos alunos, passar para os alunos algumas atividades. E estava eu e outro irmão aqui, né, trabalhando juntos. E ele pegou e encarregou uma equipe para poder fazer um determinado trabalho. Na hora, uma dessas pessoas pegou e me comunicou, falou, Josi, o que eu faço com essa lei? Eu falei assim, bom, você pode estar pegando essa lei, já que você terminou, e levando lá para a cozinha, né? E
Gente, na hora ela não me ouviu, não me atendeu, sabe? Tipo assim, eu passei uma ordem para ela, para essa pessoa, e ela não me ouviu. Eu olhei assim, nossa, eu fiquei com aquilo, sabe? Não sei se vocês já tiveram passe por tipo assim, não obedeceu a minha ordem, né? Não obedeceu a minha ordem. E tipo assim, eu falei assim, como assim? Eu passei a ordem para a menina e a menina não foi lá, assim, eu cumpri. Como assim? Na hora, gente, eu fiquei tão assim, tão irritado com aquilo. Só que eu olhei assim, Senhor, isso daí não é teu espírito. Porque quando nós entendemos que Deus ele quer o que Deus ele quer fazer em nós vamos entender, nós compreendemos melhor o texto de Efésios, né? O texto de Efésios, capítulo 1, 27. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios? Não, perdão, é Colossenses. Colossenses 1, 27. Dá um tempozinho para todo mundo encontrar aí. Colossenses 1, 27 diz o seguinte, eu, sinceramente, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, porque diz o seguinte, aos quais Deus quis fazer, Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em mim e em você, a esperança da glória. Gente, Deus ele tem nos dado a justiça dele, tem nos dado o prazer, né, de viver essas mensagens desses últimos dias. E quando nós submetemos a nossa vontade dele, ele começa a nos transformar. Começa a colocar o caráter dele, o selo dele, o sinal dele em mim e em você. E sabe? E como é que vai ser essa entrega? Como é que vai ser colocado esse selo? Quando eu e você nos rendemos a Deus. Sabe? Eu não sei se aqui tem algum homem casado ou uma mulher casada, né? Mas nós só iremos, nós iremos pelo poder de Deus, vamos dizer assim, refletir mais e mais o caráter de Cristo quando nós aprendemos a suportar uns aos outros, né? Aprendemos a sujeitar nossa vontade, por exemplo, a mulher a sujeitar a vontade dela, seu marido, o homem, né, por querer, vamos dizer assim, ter aquela voz de autoridade, que são algo do homem mesmo, saber amar suas esposas. Gente, isso vai ser uma pregação maravilhosa do Evangelho. Vai mostrar que Cristo está vivendo nessa família. E pode ter certeza, gente, quando um ou outro, quando um ou outro estiver fazendo isso, né, vai ter certeza. Essa promessa de Colossenses 1:27 vai estar se cumprindo na sua família, vai estar se cumprindo em você. E louvado seja Deus por isso. Porque se essa promessa estivesse se cumprindo aí, gente, nós podemos ter a certeza de que o nosso Salvador logo, logo irá voltar. Essa semana, né, tendo aula aqui, não, semana passada, na verdade, e o pastor Benjamin, né, nós estava dando na aula dele, ele pegou e falou assim, gente, muitas vezes a gente fica preocupado com a agenda de Satanás, vamos dizer melhor assim. Nós ficamos muitas vezes preocupados com os acontecimentos. E agora, pandemia, essas eleições agora estão perdidas. Gente, se nós olharmos para a história, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sempre está conduzindo a história. Nós não temos que ficar preocupados, não é com a agenda de Satanás, mas com a agenda de Deus. E qual é a agenda de Deus? Para ele poder estar voltando, para poder se cumprir tudo isso. É além da promessa do que está escrito lá em Parábola de Jesus 69, né? Que quando o povo de Deus refletir o seu caráter, Cristo então vai vir para poder reclamar como seus. É isso, né? E é isso que Deus ele quer colocar em nós, o seu caráter. E, gente, se nós estamos ansiosos por ter o caráter de Cristo, imagine Cristo como que ele não está para poder ter nós logo na presença dele. Mas para isso, né, nós precisamos, a cada dia, humilhar o nosso eu, né, buscar o perdão de Deus, buscar a sua plenitude, né, o seu caráter, para podermos viver o que ele viveu.
ultimamente, estou lendo esse livrozinho aqui, Vida de Jesus, e, gente, sendo sincero, olhar assim, Senhor, eu estou precisando mais, eu estou longe. E louvado seja Deus por isso, por reconhecer, né? Quão longe estamos dele, no sentido assim de, Senhor, eu preciso mais. E, gente, só quem necessita, só quem precisa é que vai buscar mais e mais. E essa aí, é nessa busca que nosso caráter vai ser transformado, vai sendo moldado, né? Eu gosto muito de um texto que está no Parábola de Jesus, né? Que diz o seguinte: contemplando o imaculado amor de Cristo, o coração egoísta se enternecerá e será subjugado. Quer vencer o seu erro? Contemple a Cristo. Quer ter a vitória sobre os seus pecados? Contemple a Cristo. Quer ser uma pessoa humilde, mansa? Contemple a Cristo. Lendo o livro, né, Caminho a Cristo, lendo esse livro e também esse outro aqui, Felicidade Plena, né, que é o mesmo Caminho a Cristo, eu, sinceramente, gente, eu me deparei com um texto assim, onde que reviveu a esperança, né? Eu não me recordo agora, mas eu posso estar compartilhando com a irmã Heloísa ou com a Cristina esse texto, que mesmo com nossas faltas, mesmo com nossos erros, mesmo com nossos defeitos, nós não podemos deixar de buscar a Cristo. Nós não podemos deixar de, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso, Senhor. Se eu estou errando, se eu estou ainda brigando com meu marido, com a minha esposa, Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Me transforma, Senhor. E, gente, eu sinceramente, quando eu penso nisso, eu fico maravilhado, porque eu fico olhando assim para Deus, assim para Jesus, falando assim: sim, filho, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer em você. É por isso que Deus ele nos dá o poder para isso. O poder de Deus é justamente para para nos dar essa esperança. E um outro livro que eu recomendo muito, esse livro aqui, ó, O que farei para dar vida eterna? Não é simplesmente a salvação, né? Mas a transformação, o evangelho, né? É o evangelho, gente, na prática, na vida prática. E pode ter certeza, quando nós estivermos vivendo esse evangelho na vida prática, quando nós estivermos vivendo, sendo submissos, não para agradar as pessoas, fazendo as coisas não para agradar as pessoas, mas o meio, o seu Salvador, vai ter certeza. E não somente a nossa vida vai ser transformada, mas a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor vai ser transformada. E, principalmente, nós iremos reivindicar o caráter de Deus mediante o seu Espírito. Eu gosto muito de um texto, que agora eu não estou lembrado em que texto que está, mas está na minha outra Bíblia, que fala o seguinte, que o verdadeiro amor busca a honra a Deus na salvação das almas. Se eu realmente amo a Deus, se eu realmente quero a glória de Deus, eu preciso me parecer com esse daqui, ó, com Cristo. Que vai ser só contemplando Ele é que você transforma. Então, que nós possamos, né, pelo poder de Deus, ter essa esperança, né, essa contemplação de Cristo, né, e ter a certeza de que um dia Ele já fez algo por nós, se nós merecermos, que foi entregarmos por mim e por você. Ellen White, acho que é no livro Desejar de Todas as Nações, fala que quando Cristo esteve na cruz e bradou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele estava inserindo o meu nome, o nome da irmã Cristine, o nome da irmã Eunice, o nome da irmã Heloísa e os dos demais que estão aqui. Porque eles sabem que, devido às nossas faltas, nós ainda assim podemos ser transformados, ser outras pessoas mediante o poder dele. Então, que essa esperança possa vibrar no nosso coração. Foi o que aconteceu com essa mulher adulta. Que a gente não vê mais o relato dela e fica na prática do adultério. Assim pode ser também escrito nosso nome lá no livro do céu, né? Que nós não somos as pessoas egoístas, que aprendemos a dar, a ser corteses, pessoas mansas e humildes, né?
Então, que a gente possamos, pelo poder de Deus, deixar Deus fazer em nós aquilo que Ele realmente quer. Que é deixar, colocar o caráter dele em nosso coração. Amém por isso? Ô, irmã Eunice, é isso? Entendi, amém. Eu não compreendi. A irmã Eunice é o que colocou um hino no começo. Ah, Aurenice, a irmã Aurenice. Desculpa. Pois não. A senhora consegue colocar o hino 132 do novenário, para nós poder estar cantando ele? Sim, consigo. Gente, eu sinceramente, esse hino, né, nos estudos aqui, no domingo, foi algo assim, muito bonito esse hino, então gostaria de compartilhar também com vocês esse hino, 142 do novenário, ou 132 do novenário. Para quem nada tem, É isto. quer que compartilhe agora? Pode ser, para nós poder compreender mais esse amor de Cristo por nós. Porque é Cristo em nós a esperança da glória. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão.
e um espólio, né? Como diz em Gálatas 2:20, né? Estou crucificado com Cristo. Não bastante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, gente, a justiça imputada e a justiça comunicada. Que a gente possamos confiar nesse poder de Deus. Que possamos, pelo poder dele, né, descansar nele. E ter a certeza de que ele quer nos guia e nos transforma. Vamos orar? Vamos fazer. Só um minutinho, irmão. Eu gostaria de ver uma mãozinha desculpa. levantada para fazer a segunda oração. A Cristine, você pode orar, fazer a segunda oração com o irmão José. Obrigada, irmã. A terceira oração sempre cantada, como de costume. Aqui, quem gostaria de fazer a terceira oração? Manice, você tem condição? Tem alguém que está conosco? Eu posso fazer. Rutinha, você está aí? Sim. Louvado seja Deus, minha amiga, muito obrigada. Então, sim, Joseph, pode você continuar, meu querido. Pode fazer a primeira oração, a Cristine fará a segunda e a Rutinha vai fazer a terceira. Vamos lá, então. Que você ajoelhar. Pai querido, tu és uma fonte. Tu és a nossa justiça imputada e a nossa justiça incomunicada. Tu és o que faz por nós e em nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão e pelo teu poder. Que possamos, Senhor, ter a esperança, mesmo com nossas faltas, mesmo com nossos erros, com nossos defeitos de caráter. Ter a certeza de que o Senhor pode nos transformar para ser pessoas humildes, mansas, pessoas, Senhor, que não pensem em nós, mas sim pensem em Ti, Senhor. Por favor, Senhor, derrama sobre nós o poder do Teu Santo e Bom Espírito para que possamos a cada dia cumprir com esse mistério, Senhor, que já foi revelado, que é Cristo em nós, Senhor, a esperança da glória. Fica, ó Pai, com cada um desses membros que assistiram a live nesse momento. Que o Senhor possa, Senhor, ajudar eles cada dia mais, concedendo o Teu poder, Senhor, o Teu perdão para eles. Para que eles possam, Senhor, contemplar cada dia mais e mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paizinho querido, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado por mais um amanhecer com vida e com saúde. Obrigada porque o Senhor se fez presente aqui nessa sala, falou aos nossos corações, meu Deus. Nós podemos confiar que além do perdão, meu Pai, o Senhor tem o poder para nos dar. Assim como aquela mulher, meu Deus, que recebeu o perdão do Senhor e também recebeu o poder para não pecar mais. Que o Senhor possa nos dar a cada um aqui, meu Deus, o mesmo poder, meu Pai, para continuarmos perseverando, continuarmos com a nossa salvação garantida, meu Deus. Que o poder do Senhor possa manifestar na vida de cada um de nós, que nós possamos adquirir do alto tudo necessário para permanecermos, meu Deus, fiéis a Ti, permanecermos santos e irrepreensíveis, meu Pai. Obrigado pela vida do Joseph, que o Senhor continue abençoando a ele, continue ungindo ele como instrumento nas mãos do Senhor, meu Pai. Que ele possa ter a paciência necessária, ter a sabedoria para lidar ali com os adolescentes e jovens que estão ali aprendendo, meu Deus, naquela escola. Que o Senhor dê também ao Rodaí, o pastor, toda a liderança dos SEBs, a mão poderosa do Senhor esteja ali agindo, meu Deus, na vida de todos, meu Pai. Continua com cada um de nós neste dia, que para nós é um dia escuro, mas o Senhor sabe, e o Senhor guia os passos de cada um de nós. Que tudo que nós fizermos nesse dia, meu Deus, seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tira de nós todo o egoísmo, meu Pai, que faz com que a gente olhe só para nós. Que nós possamos olhar para o nosso próximo, aqueles que têm necessidades, meu Deus, não só físicas,
mais espirituais, de uma palavra, de um conforto, que o Senhor nos dê, meu Deus. Essas palavras, nos dê o amor do Senhor para que nós possamos ajudar as pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, é o que eu te peço, agradecida. Amém. Venha, Jesus. Venha, Jesus, ao meu coração. Jesus, vem, venha, vem pra ficar em meu coração, ó Cristo. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Muito obrigada, irmão Joseph. É um prazer. Eu falo que a gente sempre fala aqui, né? Como mediadores, o Senhor ele está nos unindo, ele está unindo um povo. Amém. Amém. E através dessa sala, ainda que virtual, nós estamos conhecendo pessoas que quando chegarmos no céu, quando chegarmos ali no período do milênio, nós vamos nos abraçar e a gente vai falar, gente, você lembra de mim na sala da consagração, né? Então, eu creio que vamos lembrar de cada um. E é com esse pensamento que eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão conosco nesta manhã, desde já, né? Esse momento, irmão José, não sei se a Cris ou a Elô te explicou, é um momento que a gente faz as considerações, onde o Espírito Santo continua falando conosco através das pessoas que estão aqui, dos participantes, e eles vão falar conosco, né? O que a mensagem falou aos seus corações, e eles vão nos transmitir. E dessa forma eu quero agradecer a cada um, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, e pensando nisso, que o Senhor Deus está unindo um povo, que está nos dando a conhecer pessoas diferentes, pessoas novas, de todos os estados do Brasil e até outros países, né, que temos aqui conosco, pessoas de Portugal, da Espanha. Hoje não, mas sempre temos conosco. E hoje nós temos uma pessoa aqui muito especial, como todos nós somos especiais, mas eu vejo que tem uma pessoa que é a primeira vez que ela entra na sala. Eu sei disso porque eu a conheci em um outro grupo, e ela hoje resolveu estar conosco. O nome dela é Estela, a irmã Estela, ela é do estado de Santa Catarina, se não me engano, e ela está aqui conosco, a Estela Mares, e eu quero muito agradecer a Deus pela sua escolha nesta manhã, irmã Estela, por você estar aqui conosco, por você ter escolhido estar aqui. Deus seja louvado, minha querida, que Deus te abençoe muito, que você seja um instrumento, continue sendo, né? Porque você já é um instrumento do Senhor, aí na cidade onde você mora. A irmã Estela é uma evangelista nata e está sempre ali a distribuir literaturas em dupla missionária, onde o Senhor manda, ela vai. Então, louvado seja Deus pela sua vida, irmã Estela. E eu estou vendo aqui, já tem uma mãozinha levantada, a Heloísa. Seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus te abençoe. Fale conosco. Abra seu microfone. Obrigada, Juninha, pelo carinho de sempre. Joseph, bom dia. É uma alegria, né, estar com você aqui também, ouvindo, né, a mensagem através de você. Quem já passou ali pela experiência do ICEB sabe que ali é uma experiência muito incrível, né? E nós agradecemos a Deus por ter tido essa experiência. Super recomendo
aí a vocês, né, da sala, que possam também ter essa experiência com Jesus. Bom, a minha contribuição, gente, é quando o Joseph disse aqui, né, que nós temos que ter a mente de Cristo. No livro aqui, O Maior Discurso de Cristo, né, na página 99, o meu é esse da capa dura, né? É o capítulo Não Julgar, mas Praticar. Lá fala o seguinte: nossa única esperança, se queremos vencer, é unir a nossa vontade à vontade de Deus e agir em cooperação com Ele em todos os momentos. Não nos é possível reter o eu e ainda entrar no reino de Deus. Se atingirmos um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a adoção da mente de Cristo. O orgulho e a suficiência própria devem ser crucificados. Estamos nós dispostos a pagar o preço que nos é exigido? Estamos dispostos por nossa vontade em perfeita conformidade com a vontade de Deus? Até que estejamos prontos a fazê-lo, não pode a transformadora graça de Deus manifestar em nós. Que texto maravilhoso é esse? Aqui é um resumo, né, de tudo que o Joseph falou aqui, né? Nós precisamos de ter a mente de Cristo. E para termos a mente de Cristo, nós precisamos de matar o nosso eu, né? O que é ter a mente de Cristo? Na hora que alguém vai fazer uma fofoca para você, você vai ouvir a fofoca, você vai compactuar com aquela fofoca, porque são as raposinhas que são as nossas maiores inimigas. Então, como Jesus reagiu diante do fofoqueiro? Jesus disse: aquele que tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que ele diz para aquela mulher pecadora? Vá e não peques mais. O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é quando você olha para alguém que não tem o que comer e você compartilha. Quando o seu próximo não tem o que vestir, você compartilha. O que é ter a mente de Cristo? O que Cristo faria, né? Quando alguém bate no seu carro, quando alguém fala mal de você, você vai dar um giraia naquela pessoa, né? É isso que você vai fazer? Se alguém pisa no seu pé, você vai lá e roda a baiana? Ter a mente de Cristo é a gente parar e pensar: opa, se Jesus Cristo estivesse aqui no meu lugar, como é que Jesus agiria? E nós vamos ter que ter a mente de Cristo e ter o caráter de Cristo. Mas até que estejamos prontos a fazê-lo, não pode a transformadora graça de Deus manifestar em nós. Então, é nós que temos que dar o primeiro passo. Somos nós que temos que avançar em direção a Jesus Cristo. Porque aqui no livro disse: nossa única esperança, se quisermos vencer, é unir a nossa vontade à vontade de Deus e agir em cooperação. Não faremos nada sozinho. Eu não posso vencer o inimigo de Deus sozinha. Eu preciso de Cristo em todos os momentos. É isso que está falando aqui no livro. Em todos os momentos. Não nos é possível reter o eu e ainda entrar no reino de Deus. Então, aquele que é impaciente, né, Joseph? Aquele que não tem mansidão, aquele que murmura o tempo todo, que reclama do sol, da chuva, do vizinho, do marido, do menino, do gato, do cachorro, da galinha, tem que parar de murmurar, tem que parar de reclamar, né? Porque somente tendo a cooperação de Cristo conosco seria possível. Se atingirmos um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a adoção da mente de Cristo. Que Deus abençoe você.
que nesta manhã, nesta sala, você possa sair daqui com uma certeza de que pessoas vencedoras, elas têm que ter a mente de Cristo e elas têm que ter o caráter de Cristo. Amém, amém. Muito obrigada, Elô. Irmão Joseph, você está com a sua mãozinha levantada. Fique à vontade, meu querido. Pode abrir seu microfone e continuar falando. Obrigado, gente. E, gente, como a irmã Heloísa falou, são essas pequenas raposinhas que estão dentro do nosso coração que Deus quer nos transformar, sabe? Que Deus quer tirar vamos dizer melhor, né? A melhor coisa, gente, a melhor coisa que tem para nós descobrirmos isso em nós é estudando sobre a vida dele. Viu? É estudando sobre a vida de Jesus, porque quando nós olharmos para a vida dele, ver o que ele passou, o que ele sofreu por nós, gente, confesso para vocês, a gente vamos mudar. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito dele. E a irmã falou aí sobre a questão dos SEBs. Só abrindo agora, né, já que vocês tocaram nesse assunto, quero dizer que os SEBs agora está de portas abertas para quem quiser, né, só entrar em contato com o daí, né, falar, olha, tu quer ir aí, viu? Porque essas mensagens que, graças ao poder de Deus, que eu passei para vocês hoje, né, foi por esse privilégio de ter ouvido isso também. Assim como foi para a irmã Heloísa, para a irmã Cristina ter vindo aqui, né, o Espírito Santo ter conduzido elas aqui, né? Assim pode ser na sua vida também, essa transformação, ver que Deus ele tem planejado por nós. Amém? Amém, amém. Deus seja louvado. Mas alguém gostaria de dizer o que o Espírito Santo disse a você? Cristine, seja bem-vinda, minha amiga. Pode abrir seu microfone. Estou com muita saudade do seu abraço. Bom dia, Joaninha. Também estou com saudades. Saudades dos SEBs também. Então, o interessante é que quando Jesus ele deu perdão para a mulher adúltera, em nenhum momento a Bíblia fala, né, que ela continuou com aquele sentimento de culpa, né? Porque o amor de Jesus, ele livra a gente da culpa, né? A gente, quando a gente recebe realmente o perdão de Jesus, a gente não fica remoendo, né? A culpa em nossa mente, né? No livro Mente, Caráter e Personalidade, fala aqui no capítulo 10 que o amor difundido por Cristo em todo o ser é um poder vitalizante. Esse amor toca todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, transmitindo cura. Por ele são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que nada terrestre pode destruir, a alegria no Espírito Santo, a alegria que comunica saúde e vida. Então, como é bom, né, a gente poder sentir essa alegria, né, essa leveza, né, porque a gente sabe que a gente continua pecando, né, a gente só sabe que a gente não deve continuar nos mesmos pecados, né, mas enquanto a gente estiver aqui com essa natureza, né, terrestre, da carne, a gente vai continuar cometendo um pecado ou outro. Mas quando a gente comete o pecado, a gente já tem a certeza do perdão de Jesus e a gente não carrega essa culpa, né, em nós, né? Então é muito bom o que Jesus fez com a mulher adúltera, ele pode fazer com qualquer um de nós. Nós podemos sentir essa leveza, né, essa paz que só vem de Jesus pelo perdão dele. Amém? Amém, Cris, amém. A sua fala remete a um fato que aconteceu comigo ainda essa semana que se passou. Eu tenho uma amiga de oração que a gente ora quase todos os dias, juntas, né? Por ligação ou por mensagem, a gente sempre ora e a gente vem passando por situações bastante difíceis. E
E aconteceu um episódio há poucos dias em que ela é minha companheira de ministério. E eu fui dividir com ela a minha apreensão para ela orar junto comigo. E nessa situação, ela tomou para ela a condição do ocorrido. E ela muito preocupada, e depois assim, passaram-se mais de 24 horas, e aí a gente só orava, e na minha cabeça eu tinha entrado em contato, e eu tinha mencionado aquilo, né, aquela situação, só mesmo por uma questão de oração. E depois de algumas falas da gente, né, de algumas conversas que tivemos, eu entendi que para ela foi mais assim, teve uma fala minha que pesou, e ela entendeu que ela estava sendo responsabilizada pelo ocorrido. E isso me deixou numa situação, no primeiro momento, muito triste. Eu falei, Senhor, mas essa minha boca, por sua misericórdia, Pai. E já há algum tempo eu aprendi na sala da consagração que nós deveríamos orar pelas pessoas que nos perseguem, mesmo sabendo, mesmo não sabendo que eram nossos perseguidores, né? E era isso e eu sempre faço isso. Sempre em algum momento do meu dia, eu oro pelas pessoas que me perseguem, mesmo eu não sabendo, porque no passado eu falava, não, ninguém tem nada contra mim, não fiz nada com ninguém e tal. E depois que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo mais de Cristo, a gente vai entendendo que tem sim, tem pessoas que são incomodadas pelo simples fato de sorrirmos. Que a nossa presença chega e incomoda. Por quê? A palavra do Senhor diz que a luz e as trevas não se unem. Então, realmente, você vai incomodar. E eu comecei a orar por isso. E hoje, assim, minha oração e isso, quando isso começou a pesar na minha consciência, né, o fato de eu ter errado, e aí eu pedi perdão para Deus, e eu fiquei um dia triste por isso, mas no outro dia o Espírito Santo já falou ao meu coração que não, Jesus tinha me perdoado, e eu não tive a intenção de corresponsabilizá-la. E acontece. Mas, enfim, isso é o que a Cris falou. Quando nós temos essa comunhão diária com Cristo, Ele nos mostra, Ele nos prova que Ele nos perdoa e Ele nos liberta. Quando você sente perdoado, você sente também libertado. Você é livre do peso da culpa, como o hino também nos transmitiu isso. Nós somos libertos do peso. Então, que Deus seja louvado, que o Senhor nos abençoe e que tenhamos essa libertação diária, não repetindo os mesmos erros todos os dias, mas quando, mesmo você permanecendo em um mundo de pecado, cometendo alguns deslizes com as pessoas, mas que o Senhor Deus, Ele possa todos os dias se fazer presente na sua vida, a ponto de você compreender que Ele está aqui, que Ele está aí contigo, e que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Joseph, Elô, vocês continuam com a mãozinha levantada, fiquem à vontade. Juninha, uma outra coisa que eu gostaria de complementar aqui, quando o Joseph, né, disse que a gente não precisa de preocupar com a agenda de Satanás, que nós temos que preocupar com a agenda de Deus. E eu fiquei lembrando aqui, né, que antes aqui da eleição, né, a Naudília, né, ela ficou bem preocupada aí com a questão, né, da eleição, da votação, né, e o pastor até trouxe algumas contribuições aqui em relação a esse assunto. E esse assunto a gente viu que foi um assunto que angustiou bastante, né, a todos nós, né, antes e também agora, né,
Eu confesso a vocês que eu fiquei bem angustiada ali, né, com o resultado, né? Mas o Joseph ele veio aqui agora confirmar algo que eu li hoje pela manhã no livro Eventos Finais, no capítulo 4, na página 35. E quando ele diz que nós não temos que preocupar com a agenda de Satanás, mas sim com a de Deus, eu li aqui de manhã falando o seguinte: Deus colocará tudo em ordem. Não há necessidade de duvidar e estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à frente da obra e colocará tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus cuidará disso e ajudará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre embarcação que transporta o seu povo em segurança até o porto. Gente, eu me senti tão amada e tão confortada Elô, por só um esse texto. minutinho. Sim. Deixa eu só cortar você um pouquinho. O Joseph está se despedindo da gente. Segura aí, não perde esse fio, não. Eu só gostaria ok. de dar oportunidade para ele. E ele estava com a mãozinha levantada, talvez ele queira falar alguma coisa antes de sair, porque ele falou que tem Ele já saiu, uma João. Ainda Que estou por pena. aqui ainda, que eu estava tentando Ah, está escutar aqui, está ainda. que a irmã Heloísa falou. Gente, foi um prazer estar com vocês agora pela manhã, né? Agora, aqui a gente tem que seguir os horários aqui, e aí só que agora eu estou um pouco corrido. Mas é um prazer, um privilégio de estar com vocês, né? Nesse horário. E confesso para você, irmã Heloísa, que isso agora também me chamou a atenção, né? Que é algo que Deus já tem conversado comigo há algum tempo. Então, a certeza, a esperança que nós temos, né, nesse Deus, e que Ele está sob o controle de tudo, né? Possamos ter essa certeza. Então, gente, fique com Deus, viu? E lembre-se que a mensagem não foi minha. Como a irmã Heloísa começou no final, a mensagem de Deus. Forte abraço, gente. Fique com Deus, viu? Amém. Tchau. Amém, irmão. Antes de você sair, eu gostaria, em nome da equipe organizadora, mediadora aqui da Sala da Consagração, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a você por estar conosco e volte mais vezes, tá bom? Esse lugar também é seu. Estaremos aqui sempre te esperando. E se não for aqui, eu creio que Jesus voltará muito em breve. Vamos nos encontrar no céu, eu tenho certeza disso. Essa é a minha esperança diária. Deus te abençoe, meu querido, e te dê um bom dia. Tchau, Joseph. E amanhã estará aqui de novo, Juninho. Até amanhã. Bom, gente, então, verdade, continuando amanhã aqui, ele estará conosco, né? Pode continuar, Elô. Desculpa, continuando viu, aqui, amiga? né? Nós vemos, então, que Deus, aqui fala, tenhamos fé, que Deus vai conduzir a nobre embarcação que transporta o seu povo em segurança até o porto. Meus queridos, esse texto confortou muito meu coração, porque a gente fica temerosa, né? O que vai acontecer nesse país quando a gente vê quando nós estamos vendo as notícias que o caos está sendo implantado. Mas nós, como cristãos, não temos o que temer. O próprio Cristo disse aqui: tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre embarcação que transporta o seu povo em segurança até o porto. Esse barco pode balançar, mas ele jamais vai afundar. Porque, olha só, as fortalezas de Satanás jamais irão triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e serão derrotados todos os elementos oponentes.
Essa é a certeza que Deus quer dar para você essa manhã. Não tema. Você vai ver agora o mundo virar um caos. Os anjos estão ainda retendo os ventos, mas na hora que todos os ventos forem soltos, nós vamos ver esse mundo mergulhando na podridão do pecado, né? Vimos ontem ali no Rio de Janeiro pessoas invadindo o Ceasa e as pessoas roubando, saqueando e se colocando na frente das câmeras como se nada tivesse acontecendo, como se isso não fosse errado, né? E exaltando, né, ali ao novo presidente, fazendo símbolo para o novo presidente. Meus queridos, o que está por vir, nós ainda não sabemos, mas sabemos que esse mundo vai mergulhar na iniquidade, no pecado, mas não temos o que temer, porque se você entrar no barco de Cristo, você jamais vai afundar, né? No barco de Cristo, quem conduz a embarcação é Ele que é o nosso capitão, né? Então, aqui no livro fala: tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre embarcação que transporta o seu povo em segurança até o porto. Quer estar seguro? Fique dentro do barco. É ali que você tem que estar. E eu tenho certeza que a sala da consagração, até o dia que Deus permitir que ela funcione, né? Porque nós não sabemos agora também quanto tempo teremos a sala da consagração, uma vez que o novo presidente já declarou que ele vai regular os meios de comunicação. Nós não sabemos, né, até quando teremos essa sala, mas ela estará ativa até o dia que o Senhor permitir, até o Senhor o dia que Deus quiser que ela esteja aberta. Estaremos aqui juntos para fortalecermos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros. E Deus vai conduzindo a cada um de nós dentro desse barco, para que nós possamos sentirmos que Deus está conosco e que é Ele que está conduzindo. Que Deus abençoe seu dia. Amém, amém, Elô, Deus seja louvado. Irmão Éden, sua mãozinha está levantada, pode abrir seu microfone, meu querido. Bom dia a todos, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não importa quem dirige um país, né? Eu creio o seguinte: se A ou B está no poder, é porque Deus colocou, né? Na época que, se você for no Velho Testamento, nós vamos ver que Deus falou o nome de Ciro antes dele nascer, 50 anos, né? Então, seja A ou B, foi plano de Deus. Não foi uma pessoa que decidiu, entendeu? Porque nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. O que nós temos que fazer é colocar nas mãos de Deus, orarmos uns pelos outros e seguir em frente. Seja A ou seja B, a invasão de supermercado, essas coisas assim, isso aí é uma coisa que já aconteceu e pode acontecer, entendeu? Mas não é por causa de A ou B, porque eu acredito que todos eles que entram para ser um presidente do Brasil, ou um presidente dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar, eles entram com boas intenções de conduzir uma nação, entendeu? Agora, as pessoas, mas, independente de quem seja, interpretam mal, né? Que nós possamos orar pelos nossos dirigentes e na liberdade religiosa estar aí e aproveitarmos esse período. Não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, mas que Deus possa estar conosco. Um bom dia a todos. Obrigada, irmão Éden. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, né? E que esses ataques não alcancem a nenhum de nós. Contudo, se formos atacados, que seja o Senhor, como Estevão, naquele momento do apedrejamento, resista e
continue firme. Ainda que durmamos, mas que durmamos no espírito e na esperança de que Jesus em breve voltará. E acordaremos para vê-lo descer nas nuvens. Eu não Alô? vejo mais nenhuma mãozinha. Oi? Manaldíria, Oi? Sim. seja Só queria bem-vinda, pedir... minha amiga. É que eu estava olhando Bom, as mãozinhas, perdoe-me. não, Bom dia. eu- o Pode meu, continuar falando. o meu aparelho, ele é novo, sabe? Então, às vezes está em dificuldade de eu entrar Sim, sem na mobília. problema, minha querida. Pode falar, pode dizer o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Amém, Sobre a irmã. mensagem, a gente vai tentar não fugir, né, da mensagem, e Deus seja louvado. Ok. Pode falar. Eu só queria perguntar para a irmãzinha, o que a irmã fala para mim sobre Lúcifer, ao ele entregar Jesus Cristo? Ele tinha a intenção boa de entregar Jesus Cristo? Ou é porque ele tinha que ter alguém para entregar Jesus? Isso eu sei. Mas ele contribuiu ou não para que Jesus fosse morto? Ele tinha boa intenção naquela hora? Você acha que ele tinha boa intenção? Irmã, eu não vou te responder com as minhas palavras. Contudo, assim diz o Senhor, a profecia precisava se cumprir. E maldito aquele que contribuiu para a morte de Jesus. Então, assim, Deus deixa muito claro, as nossas escolhas, elas são pautadas, tudo é permissão de Deus. A morte de Cristo precisava acontecer para que eu, a senhora e todos que estamos aqui, e todo o mundo fosse salvo. Nós lemos isso na palavra do Senhor hoje. O irmão Joseph trouxe um texto que minha Bíblia é minúscula, porque como eu estou em viagem, em tratamento, eu peguei uma Bíblia menor e ela não é marcada para eu poder achar o texto e além de tudo, usando só uma mão, fica mais difícil ainda. Senão eu ia repetir o texto que o irmão Joseph leu conosco aqui, nesta manhã, sobre isso. Contudo, nenhuma condenação há para aquele que crê. Mas se eu continuo com uma responsabilidade de ser um instrumento de Satanás para o cumprimento da profecia, diz a palavra do Senhor, maldito és tu. Não sou eu quem digo, né? Então, vamos abraçar os nossos irmãos enquanto temos graça, enquanto temos a luz, e não vamos alimentar a mágoa, o ódio daqueles que nos rodeiam. Não tem que existir divisão entre nós por causa de uma política suja, por causa de uma escolha errada, porque ainda a palavra do Senhor também nos diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o que eu vi nos últimos dias foi uma falta de conhecimento muito grande entre o povo do Senhor, e inclusive de minha parte, não na questão política, mas em muitas questões que eu aprendi, inclusive em relação à confiança. Esse texto que a Heloísa leu não deixou de ser um difusor de águas em minha vida, porque se não fosse a palavra do Senhor, eu garanto para a senhora que eu estaria como muitas pessoas estão nesse momento, chorando, rasgando as vestes e até entrando em depressão. Mas para honra e glória do nosso Deus, eu estou em paz, eu estou tranquila, porque eu não contribuí para que a profecia se cumprisse. Então, não estou me exaltando, eu exalto aqui sim o nome do Senhor, porque foi Ele que pela graça e misericórdia me alcançou e me deu a luz. E por essa luz eu sou grata dia a dia, em todo momento. Amém. Obrigada, Queria irmã. falar mais alguma coisa? Não, Deus seja louvado, minha irmã. Eu quero que nós todos oremos pelos nossos irmãos, por nós mesmos, e orar pelos governantes deste país,
por essas pessoas que estão tão infelizes, estão tão sem discernimento. Eu não entendo, sabe? Muitas pessoas não têm discernimento, irmã, da palavra. O que a irmã White fala sobre isso. Coloque, irmã. Esses que a senhora conhece, eu tenho um hábito, já há alguns anos, antes mesmo da sala da consagração, e depois da sala da consagração, isso se tornou mais eminente em minha vida. Eu tenho Amém. uma agenda de oração. Agora eu ainda não consigo escrever. Eu comecei semana passada a treinar a escrita novamente. Depois do acidente, o meu cérebro esqueceu algumas atividades, dentre elas a escrita. E eu estou no processo do tratamento físico, mental e espiritual. E qual que é a minha parte? Eu escrevo o nome Orar. dessas pessoas. Orar. Exatamente, eu escrevo para eu não esquecer. Então, além daquelas pessoas que me pedem oração, aquelas também que eu vejo que estão carecendo, que às vezes eu olho para a atitude dela, eu olho para o... Eu lembro, tem uma irmãzinha que ela sempre participava da sala da consagração. Hoje eu não a vejo aqui mais. Eu mando mensagem para ela esporadicamente, para também não ser chata, ficar incomodando, né? E ela é de um outro estado, muito distante daqui. Eu nunca a vi, não conheço, mas eu vi nos status dela algo assim que me chocou bastante. Ela aparentemente é uma cristã, ela conhece a Deus, pelo menos dizia, né? Ela participava da sala, sempre como eu e como a senhora, ela bastante falante. E quando eu vi os status dela, me incomodou muito. O que eu fiz? O nome dela já estava na minha lista de oração, porque eu costumo relacionar os meus irmãos que vêm à sala da consagração. Mas aí eu fui lá e coloquei uma ênfase no nome dela, e eu estou orando mais intensamente por ela e pela família dela, pelas pessoas que são próximas dela, porque depois eu estava conversando com uma pessoa que é exatamente do estado de onde ela mora, e ele falou assim, minha filha, inclusive ele está na casa do meu pai, no momento, né, ele veio com meu irmão, e ele falou assim, minha filha, lá no norte, ele chama esse estado de norte, né, mesmo não parecendo, não pertencendo à região norte do Brasil, ele falou assim, lá no norte, ninguém vota para esse cara. E falando, né, dessas coisas, não quero me deter, porque eu não quero fugir também da mensagem, mas só mostrando aqui a questão da oração e da necessidade que nós temos que orar, mesmo por aquelas pessoas que a gente não conhece, e principalmente para aquelas que estão próximas de nós. Então, se nos incomoda os feitos, as ações daquelas pessoas, as atitudes, eu entendo que nós temos que descansar no Senhor e orar mais e mais por essas pessoas, e, se possível, até jejuar. É o que eu tenho buscado fazer. É verdade. Juninha. Mais alguém? Oi, Elô. Eu quero lembrar só as pessoas, né, que estão aqui na sala ainda, que a orientação de Deus, o assim diz o Senhor, está lá em Ezequiel 9:4. Lá em Ezequiel 9:4 fala que os selados de Deus, eles vão, quando eles verem, né, alguma fraqueza, algum erro dos nossos irmãos, nós vamos ter que suspirar e gemer pelos defeitos de caráter, né, pela falta de luz que as pessoas ainda têm. Então, é isso que Cristo deseja que nós façamos. É isso quando nós temos a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Ter a mente de Cristo. Cristo é o nosso intercessor. A mesma coisa ele faz por nós quando nós erramos, nós fraquejamos. E quando nós vemos os erros, né, das pessoas, nós não temos que apontar o erro. Nós temos que suspirar e gemer. Essa é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus. Deus ama essa igreja, né? Hoje eu estava lendo aqui no Eventos Finais que não existe outra igreja, mas ali ainda tem um povo que precisa de avançar na luz, e é por isso que nós devemos suspirar e gemer. Esse é o povo que vai ser selado, está lá em Ezequiel 9:4. Esse é o meu verso que eu medito nele todos os dias, né? Para eu não cair na tentação de ser juiz, né? Aquele que julga e sentencia a vida do nosso irmão. Então, que Deus nos abençoe, que a luz que todos os dias que Cristo tem nos dado possa nos ajudar a avançar, a subir essa escada rumo à eternidade.
Amém, amém, minha amiga. O nosso horário já avançou, não vejo mais nenhuma mãozinha aqui. Elô, você pode fazer a oração final para nós, minha amiga? Ou se tá... Posso sim, amiga. Oremos. Eu ia convidar a irmã Terezinha, mas você já está aí com o microfone aberto. Ore por nós, para nós e para o mundo, em nome de Jesus. Obrigada. Bondoso Deus que estás nos céus, aqui está um pouquinho do seu povo, o povo que deseja ser fiel a Ti, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ó Pai querido, nós somos fracos, nós somos falhos, às vezes não compreendemos verdadeiramente a Tua palavra, mas não porque não queremos, às vezes ainda porque a luz ainda não chegou aos nossos olhos. Mas que bom, Jesus, que o Senhor prometeu que se nós entrarmos dentro do teu barco contigo, permitindo que o Senhor seja o nosso capitão, nós jamais iremos afundar neste barco. Louvado seja Deus, porque nós temos essa esperança de que o mundo pode virar um caos, mas contigo jamais perderemos uma batalha. Mas contigo, Jesus, jamais seremos vencidos pelo seu inimigo. Nós estamos caminhando rumo à santificação. Por isso, Senhor, nos ajude nesse processo, nessa caminhada, para que nós possamos entender qual é a tua santa, boa e justa vontade. Para que nós possamos, Senhor, prepararmos não somente a nós, mas cuidarmos também do nosso semelhante, do nosso irmão, daqueles que ainda que não te conhecem, daqueles que te conhecem, mas ainda são fracos, que nós possamos suspirar e gemer, porque ter a mente de Cristo é isso, é você olhar para o outro e suspirar e gemer pelo pecado do outro. O Senhor deseja que nós agora sejamos um tipo de Cristo. Por isso, ó Deus, faça de nós essa pessoa, a pessoa que vai amar o nosso semelhante de forma incondicional, assim como o Senhor também ama nós, quando nós erramos e nós fraquejamos. Seja com cada irmão aqui presente, seja com cada familiar, seja com as pessoas que vão estar ouvindo essa programação através do YouTube, que o Senhor possa visitar o coração de cada uma delas, desde já. Nós agora nos entregamos o nosso dia em Tuas mãos, vamos sair daqui para as nossas atividades, mas que nós possamos sairmos daqui com a certeza que o servo de Deus tem que ter a mente de Cristo. Nós te pedimos a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Batiza-nos nesta manhã com o teu Santo Espírito, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te rogamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Elô. Um bom dia a todos. Uma semana de bênçãos e até amanhã, às 5 da manhã, horário de Brasília. Bom dia, Elô. Bom dia, sala de consagração. Deus abençoe a todos. Eu amo vocês, eu amo vocês. Amém. Amo você. Estando cego me fez ver.
Pessoal, então até amanhã, às 5 horas do horário de Brasília. Que Deus possa ser com vocês e eu amo vocês. Amo vocês Até também. amanhã, Até amanhã. se Deus Deus quiser. abençoe.